Viu, Beth? Deus abençoe. Sentado como você está, pegue a tua Bíblia, por favor. Quero agradecer ao presbítero Rafael que me atendeu. Não é? Esta data seria dele, mas aprove ao Senhor hoje nos dará a oportunidade de inspirar o nosso coração para então nós conversarmos, em nome de Jesus. Hoje eu quero conversar com você. Podemos conversar, gente? Estou feliz de ver a Gi, que está ali. O Lucas está com 3 anos, é isso? Gente, nasceu ontem, 3 anos, você acredita? Olha o tamanho desse menino. Normalmente é mamadeira, é mingau que dá, não é fermento, filha. Gente, explica para essa mãe, gente. Oh, meu Deus, estou brincando, viu? Que bom. Já? Não é? É sempre bom vê-la, sempre bom ver o Luquinhas. Glórias a Deus. Gente, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, o profeta, capítulo 55, por favor. Eu quero conversar com você sobre uma palavra. Vamos lá? Capítulo de número 55, eu quero ler com vocês, são apenas 13 versos, e eu quero então fazer menção desta palavra em nome de Jesus. Diz assim, vamos acompanhar aqui na tela, diz assim: ó vós, todos os que tendes o que, gente? Vinde aonde? E os que não tendes dinheiro, vinde e façam o quê? E depois o quê? Gente, que bom, né? Vou entrar no mercado ali e vou fazer isso aí. Vou encher 5 carrinhos. Estou brincando, vamos lá. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Comprai o que, gente? Comprai o quê? Vamos lá. 3. 2, perdão. É isso? 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos, vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Espera aí. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto... Mais uma vez, buscai ao Senhor enquanto... Invocai-o enquanto... Segue. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e eu quero salientar isso. Porque os meus pensamentos de quem aqui, gente? Isso, de quem? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Oh glórias! Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome, e o que será para o Senhor por nome, e por sinal eterno, para que nunca se apagará. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este tempo, obrigado por esta oportunidade. Eu sei que, Senhor, parece comum pedir perdão e nos colocar diante da Tua presença, mas eu quero, Senhor, rogar a Tua misericórdia, eu quero rogar o Teu sangue. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas falhas, todas elas, que cometo com os meus pensamentos, com os meus olhos, com a minha boca, com as minhas mãos. Que cometo, Senhor, com o meu comportamento, com a minha maneira de agir, de pensar. Senhor, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que, segundo a Tua infinita graça e misericórdia, não despede a gente vazio, não. Manifesta a Tua voz, Senhor, ao nosso espírito e ao nosso coração. Eu quero aquietar a minha alma. Eu quero aquietar, Senhor, os meus sentidos, para que no nome de Jesus o Teu Espírito encontre o lugar que lhe é devido. A única voz que precisa ecoar sempre neste lugar não é de homens, e sim a Tua voz. Então fala comigo, fala com a Tua igreja. Senhor Deus, como é necessário neste tempo, embora sempre foi, mas se tratando do tempo que estamos vivendo, Senhor, segundo as nossas experiências, segundo, Senhor, as reflexões que temos feito e as avaliações que temos chegado, Senhor, os resultados que temos chegado, Senhor, percebemos o quanto se faz necessário, Senhor, a Tua voz ecoar. Então, Senhor, no nome de Jesus, fala conosco. Eu preciso, a Tua igreja precisa, Senhor, de um direcionamento. A Tua igreja, e eu me incluo, Senhor, nós precisamos ser, ó Deus, tratados por Tua palavra. Então, Senhor, venha sobre nós. Renova em nós o Teu temor, Senhor. Porque nós queremos, Pai, não apenas temer, mas também tremer, quando os nossos ouvidos ouvirem, assim diz o Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia, porque na verdade, Senhor, queremos ter a certeza de que a Tua voz, ela se manifesta, Senhor, e em nós há uma certeza, uma convicção, Senhor, pela identificação da mesma, pelo relacionamento pessoal, ó Deus, e pelas experiências pessoais que nós estamos desenvolvendo com a Tua palavra. Então fala conosco, em nome de Jesus, e que quando se manifestar, Senhor, em meio às reflexões compartilhadas neste púlpito,
possamos perceber, Senhor, que em meio àquilo que está se falando, ó Deus, ali se faz presente a tua voz. Então o desejo do meu coração é: fala comigo, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Gente, eu quero conversar com você algo importante. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem dito nesses dias. Eu glorifico a Deus por cada ministro. Eu glorifico a Deus pela igreja. Eu glorifico a Deus porque Deus está nos tratando de uma maneira tão especial. E a igreja está desenvolvendo um comportamento ímpar, não é? Buscando a palavra de Deus. Parabéns a todos os irmãos e irmãs que têm ministrado neste púlpito e têm se dedicado, têm falado, têm buscado, não é? Que bom, gente, que bom. É gostoso perceber o temor, né? Conversava com alguém e alguém dizia assim: poxa vida, eu ainda estremeço quando eu vou buscar, quando eu vou ministrar a palavra, há um frio na barriga. Isso não pode faltar mesmo não, tem que ter. A palavra não é nossa, a palavra é de Deus, a palavra não é de homens, amém, gente? E aqui esta palavra me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque eu preciso pensar com você em propósitos, não é? Eu preciso pensar com você que nada do que Deus fez, olha só, foi aleatório. Nada, absolutamente nada do que Deus fez foi aleatório. Tudo que Deus fez, Ele fez porque tinha um propósito. Repete comigo assim, diga: tudo o que Deus fez teve um propósito. Não há nada solto na Bíblia. Tudo teve e tem um propósito, não é? Desde a restauração do mundo, não é? Quando você lê no primeiro capítulo de Gênesis, lá apresenta um Deus, não é, para nós, que a Bíblia fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra, e do primeiro versículo para o segundo, há um tempo que nós não sabemos mensurar qual é, e que lá no céu nós iremos saber por que a terra foi destruída, porque de repente a Bíblia fala que a terra agora está sem forma e está vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, diz a palavra, e aí Deus decide em restaurar a terra. Deus é tão preciso no que faz, irmãos, porque tudo que Ele fez, tudo, eu disse o quê? Tudo que Ele fez, irmãos, você percebe o quanto foi e o quanto é importante. Imaginemos aqui, irmãos, se nós não tivéssemos o ar que nós estamos respirando. Imaginemos aqui se nós não tivéssemos a água para beber. Imaginemos aqui se nos faltasse a fauna, a flora. Tudo que Deus fez teve e tem um propósito. Nada está solto, nada foi feito por acaso. Tudo teve e tem um propósito. E aí eu preciso pensar com você, irmão, se Deus, sendo quem Ele é, fez, criou, desenvolveu, não é? E Ele não para de criar, Ele ainda está criando, sempre Ele está se desenvolvendo alguma coisa. Se Ele assim fez, tudo que fez com um propósito, então eu percebo o seguinte: ainda que o que foi criado nos beneficia, na verdade eu preciso caminhar, olha só, na direção pela qual Deus criou todas as coisas. Quando você vai ler Efésios, e eu faço questão de ler com você, capítulo de número 1, vamos lá? Não perca Isaías, tá? Por favor. Efésios, capítulo de número 1. Deixa eu ir com você aqui. Glória a Deus. Aqui, Efésios, capítulo de número 1, saltando alguns versículos, aqui nos fala do propósito pela qual Deus criou o homem. Olha lá, a partir do verso de número 3, sabemos nós que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, e ele diz assim, olha: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Segura um pouquinho, por favor. Olha só, irmãos, eu sei que é gostoso ouvir isso, tá? Eu sei que é muito bom ouvir que Deus vai nos abençoar, e eu quero que Ele sempre fale isso para nós. Quando Deus falou com o seu povo,
Olha só, no livro da repetição, lá no Pentateuco, o último livro, não é? De Deuteronômio, o próprio Deus, usando Moisés, disse ao povo o seguinte: se vocês, olha só, decidirem obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos, virão sobre vocês e acompanharão vocês todas as bênçãos. Eu disse o quê? Todas as bênçãos, ele disse. Mas ele disse para nós ali naquele texto que a bênção estaria nos seguindo, olha só, mediante a uma condição, e a condição era que nós deveríamos fazer o quê? Obedecer. Quando nós, irmãos, olha só, deixamos o propósito e apenas olhamos para o benefício, irmãos, daquilo que Deus nos dá, em algum momento nós iremos nos perder. Então aqui, o apóstolo mais uma vez, ele declara para nós que nós já estamos, por Deus, abençoados. Então diga para quem está do lado assim: eu estou sentado do lado de uma pessoa extremamente abençoada. Pergunta para essa pessoa assim: é verdade o que eu estou dizendo? O que ele disse aí, irmão? Quem é abençoado aqui, diga amém. Você, eu, nós somos abençoados por Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: para de dar ouvidos e créditos para as falácias de Satanás, porque ele não tem autoridade, não tem poder de ir contra a vontade de Deus. E eu te lembro uma coisa: o profeta foi contratado, presbítero. Por quê? Porque fizeram uma pesquisa e entenderam o seguinte: esse povo ninguém derruba, esse povo ninguém detém, esse povo é forte. Por quê? Porque no meio deles há um Deus, no meio deles há uma força, no meio deles há um que é poderoso e ninguém detém. Mas pesquisaram e entenderam o seguinte: existe uma forma de parar esse povo, e uma forma de parar esse povo é maldição, e só quem pode amaldiçoar é quem tem a palavra, e quem tem a palavra é profeta. Então vamos contratar um profeta. Foram lá e contrataram o profeta. Ei, profeta, vem cá comigo. Profeta, é o seguinte: sei que você passa uns perrengues, né? Muito bem. Então, profeta, é o seguinte: vou te dar aqui alguns merréis, só para você fazer um serviço para nós. O profeta disse: rapaz, é mesmo? É. Faz o seguinte: amaldiçoa um povo aí para nós. Ele disse: é o quê? Amaldiçoa aí um povo aí para nós. Conhecendo a história, eu sei que você sabe, o profeta até foi. Eu disse que o profeta até... Mas só que é o seguinte: profeta que é profeta não fala de si, e profeta que é profeta só pode abrir a boca para falar das coisas de Deus. Amém ou não amém, gente? O profeta foi, e quando ele abriu a boca para amaldiçoar o povo de Deus, ele disse: porventura pode alguém amaldiçoar a quem Deus abençoou? Não tem como, é impossível. Deus abençoou, então está abençoado. Diga comigo: Deus abençoou, está abençoado. Eu não sei se você está acreditando nessa palavra. É por isso, meu irmão, para de ficar com mimimi. Ou diga para o teu irmão assim: para de mimimi. Põe um pouquinho de mais de raiva. Diga assim: para de mimimi. Por quê, gente? Sabe por quê? Porque a gente fica reclamando das circunstâncias e se esquece que é nelas que Deus vai se revelar como aquele que prometeu e vai cumprir. Vamos mudar aqui, gente, a nossa fala? Vamos mudar a nossa fala? Como que deve ser a fala do crente? Eu disse que como deve ser a fala de quem? Tem crente aqui? Crente é quem crê. Você crê em Deus? A fala do crente, irmãos, que de fato conhece a Deus e segue a sua palavra, ele entende o seguinte: que o poder da vida e o poder da morte está onde? Está na onde? Então, meu irmão, você vai determinar o tipo de ambiente que você vai viver. Diga para o teu irmão assim: você vai determinar. Fala assim: vai sair da tua boca o tipo de ambiente que você vai viver. Ou vai ser bênção, ou vai ser maldição. Pergunta para o teu irmão assim: o que vai sair da tua boca aí, irmão?
Ah, pastor, é que você não conhece meu marido. Casou com ele, meu irmão, engula. Pastor, você não sabe a mulher que eu tenho. Cada qual com a sua. Eu tenho a minha e estou muito bem, graças a Deus. Gente, presta atenção. É você que determina o tipo de ambiente que você vai viver. E quando eu digo tipo de ambiente, eu não estou falando do externo apenas, não. Eu estou falando do interno. Estou falando do... Ter paz ou não ter paz é uma decisão. Amém ou não amém, gente? Eu quero te apresentar uma mulher que teve paz. Quem? A Abigail. Qual é o nome dela? O marido era bruto, era brucutu, era ogro, era difícil, era terrível, mas ela disse, ele pode ser o que ele quiser, mas aqui dentro, quem determina sou eu. Ele é terrível, ele está na guerra, mas eu estou na paz. É você que determina, irmão. Diga para o teu irmão assim, hoje vai pegar fogo. É você que determina, então, eu estou falando para crente, eu estou falando para... Meu irmão, escuta isso, porque isso é sério, hein? Coloca um cântico na tua boca, Deus é bom e o seu amor dura. Para de olhar, meu irmão, para os problemas em nome de Jesus, e lembre dessa palavra, aquele que prometeu ainda continua de pé, e ele vai fazer aquilo que está proposto no seu coração. Eu não posso ser falso para dizer o seguinte, que tem coisa que é difícil, não é, irmãos? Pastor, porque você nunca murmurou, pastor? Se eu falar isso, eu sou o pior dos mentirosos. Tem hora que você fala assim, eita, ó, beleza, tudo certinho, viu? É Deus, né? Tá certo. Tem hora que a gente reclama, não reclama, gente? Ou é só eu que reclamo? Me ajuda a pecar aí, levanta a mão. Pena que não tem outra câmera, né, para levar. Quem reclama aqui também? Reclama, irmão? Eu também, às vezes, reclamo. Levante a sua mão assim comigo e diz assim, me perdoa, Senhor. A gente reclama, irmãos. Eu reclamo às vezes, não é? A Patrícia nunca reclamou, não. Ela falou assim, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, está diante de mim. Você para com isso. Estou brincando. Gente, então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós já fomos abençoados. Irmãos, então não para de viver num ambiente que está na contramão disso. E aí, por favor, presta atenção. Eu não quero aqui colocar você, ou inserir, ou conduzir você para uma utopia, ou para... Não, presta atenção, irmãos, por favor. Qual é a maior das bênçãos? A maior das bênçãos, presta atenção, é a certeza da presença. A maior das bênçãos é a certeza da... Alguém disse o seguinte, se tu for comigo, Deus, está tudo certo. Mas se você não for, daqui eu não arredo o pé. Sabe quem falou isso? Moisés. Deus falou assim, olha, não vou mais com você, viu, Moisés? Eu estou querendo dar uma... eu estou falando do meu jeito aqui, tá, irmão? Ô, Moisés, é o seguinte, eu estou meio chateado, eu vou dar uma... Eu vou ficar aqui quietinho, mas eu vou mandar o anjo mais forte que eu tenho, viu, Moisés? Moisés falou, é o quê? O que Moisés falou? Moisés falou, é o que, Deus? Não, Moisés, eu vou ficar aqui um pouquinho, depois a gente conversa. Ele falou, não, eu não tenho conversa com o anjo, não. Se você não for comigo, eu não arredo o pé daqui. A maior de todas as bênçãos é a certeza da presença. Você pode estar até no inferno, irmão, fica tranquilo. Se Deus estiver lá, vai ficar tudo bem. Amém ou não amém, gente? Então Deus nos abençoou. Ele nos abençoou. Ele te abençoou. E a maior das bênçãos foi aquela que foi conquistada na cruz do Calvário. O sangue derramado, irmão, foi por você também. Esse sangue nos alcançou. Você pode até estar passando privações, dificuldades, como todo mundo aqui passa, não é? A tua empresa pode estar hoje numa situação um pouco difícil, não é? O teu empreendimento, que você tanto criou expectativa e acreditou no potencial que ele tem, ele pode não estar hoje dando os resultados que você tanto desejou, ou que você construiu, projetou, irmãos. Mas escuta bem, presta atenção. A maior das bênçãos está acima de tudo isso. O teu nome está escrito no livro da vida. Amém ou não amém, gente?
Ele já nos abençoou. Vamos seguir. 4. Como também olha só, como também nos elegeu neles quando, gente? Agora presta atenção, como eu falei de propósito, você acha que eu esqueci, né? Não esqueci não. Olha o propósito, para que fôssemos o quê? E o que mais? Vamos lá de novo, para que fôssemos o quê? E o quê? Diante de quem? Meu irmão, você pode ir para onde você quiser, você nunca saiu da presença dele. Só que para permanecer nela e desfrutar da comunhão com ele, há um critério: ser santo, não é? E ser irrepreensível diante dele em amor. O apóstolo escreveu dizendo o seguinte: nós não devemos ser santos demasiadamente, naquele sentido de ser extremamente religioso. Porque em nome da religião, irmãos, muita gente matou. Em nome de Deus, gente matou. Ainda em nome de Deus, nos dias de hoje, irmãos, olha, eu fico tão... Por favor, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já viu o pastor Cleiton entrar nas redes sociais para falar alguma coisa de algum assunto, a não ser que eu coloque um versículo, você já viu eu criticar alguém? Meu irmão, eu não perco tempo com isso. Eu não perco tempo com isso. Mas eu fico triste quando eu vejo alguns irmãos nossos, infelizmente, entrando em questões que, irmãos, desculpa. O ímpio veio e fala assim: aí os crentes aí, ó. Olha lá, ó. Xingando o outro, ó. Olha o outro crente ali falando que vai orar e Deus vai matar, ó. Crente, tá certo. Olha o outro lá, você viu? Rapaz, misericórdia. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não entendeu quem é Deus. Não entendeu quem é Deus, não. Isso é muito sério. Eu fiquei abismado uma vez que eu ouvi algumas conversas, né? Como se Deus estivesse assim para nós, dizendo o seguinte: ó, quem é que está mexendo com você? Quem é? Fala para mim. Ah, é? E você ficou triste? Deixa comigo. Vou acabar com a vida dele agora. Desculpa, você não conhece esse Deus, não? Conhece, não. Então, aqui está dizendo que diante dele, meu irmão, o critério é estar revestido de santidade e ser irrepreensível. Vamos lá, 5. E nos predestinou para quê, gente? Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segue. Agora, propósito. Olha o propósito. Para o quê? De novo, no 3, todo mundo. Para o quê? Pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então vamos aqui, gente, pensar algo importante, que eu preciso compartilhar com você. Deus nos fez, e quando Ele nos fez, Ele tinha um propósito. A tua vida e a minha vida tem que servir, olha só, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através do nosso posicionamento. Tudo que eu for fazer e que você vai fazer, tudo que nós formos falar, a forma que você pensa, tem que promover a glória de Deus por meio da sua graça. Se nós não estivermos promovendo a glória de Deus, alguma coisa está errado. Alguma coisa está destoando da palavra. Então, quando eu volto para Isaías, eu começo a entender propósitos. Quando eu volto para o profeta Isaías, o profeta messiânico, não é? Que mais falou do Cristo, que mais falou a respeito de Jesus, que profetizou e muita coisa se cumpriu acerca do Cristo, irmãos. Ele vem e me diz algo importante nesse contexto, irmãos, e eu quero discorrer com você. Volta comigo em Isaías capítulo 55, por favor. Olha lá. Ó vós todos que tendes sede, vinde aonde? Às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprar e comei sem dinheiro e sem preço. O quê? Vinho e? Vinho e?
Irmãos, é de se entender que vinho representa o sangue, mas o salmista disse que o vinho também, ele representa a alegria. E quando o profeta fala, venham, você que tem sede, venham às águas, eu não consigo pensar de outra forma, se não entender que ele está apontando para Cristo. Porque o próprio Jesus disse, olha, aquele que beber dessa água que eu tenho, rapaz, nunca mais vai ter o quê? Sede. E em nome da sede, todo mundo está buscando um monte de coisa. E em nome da sede, da necessidade, nós trilhamos caminhos diversos. Em nome da necessidade, irmãos, nós nos comportamos de uma maneira errada. Mas aqui tem endereço. Escuta uma coisa, irmão, que é importante. Eu não posso menosprezar as tuas necessidades, eu não vim fazer isso. Por favor. Mas eu vim dizer para você que o profeta está dizendo o seguinte, ei, mediante a tua necessidade, tem um endereço certo para você ir. Ele está dizendo, se você tem sede, então venha às águas. O problema é que tem muita gente que, mediante a sua necessidade, está indo para lugares diversos. A sua fé é depositada em tantas coisas, em tanta gente, mas não na palavra. Isso é um problema. Isso é um problema muito grande. Ele está dizendo, se tem sede, o problema não é que você não é você ter sede. O problema é que quando você tem sede, você não vai na direção certa. Isso é muito sério. E aí, irmãos, aqui ele está dizendo, então venham, vós que tem sede, vinde às águas, e quem não tem dinheiro, vinde comprar, e comei. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho, para dar sentido, alegria para a tua história, e leite. São dois extremos aqui, permita-me de uma forma simples colocar para você, porque normalmente leite é alimento de que tipo de pessoa? Né? E vinho se trata mais de alguém que já está na sua fase adulta, sim ou não? Não é verdade? Ou seja, não importa qual dos extremos, em Cristo há alimento para qualquer pessoa. Porque ele diz assim agora no versículo 2, vai lá. Versículo 2. Por que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Vamos lá, gente, vamos conversar direito aqui. Por que é que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode te satisfazer? Essa pergunta é importante, é pertinente, é necessária para este tempo. Porque eu vou mais uma vez salientar de que nós estamos, infelizmente, nos relacionando mal com o tempo. Eu disse que nós estamos nos relacionando mal com o tempo. E em meio ao tempo, nós, infelizmente, estamos, irmãos, investindo energia, investindo expectativas, em um monte de coisas, em direções, em lugares, em pessoas, em projetos, que não vão trazer para nós um resultado de plenitude. Porque ele está dizendo, falando sobre o pão e sobre satisfação, irmãos. Ele está dizendo, você está investindo dinheiro, permita-me colocar aqui, não pensa só no dinheiro, na moeda, não é? Que faz parte do sistema monetário do país. Não pensa somente nisso, por favor. Vamos pensar em valores. Vamos pensar em combustível, em energia, em força, entendimento, inteligência. Porque muita gente está investindo naquilo que essa pessoa detém, não é? Todo o seu conhecimento, todo o seu vigor, naquilo que não é pão. Naquilo que não vai te alimentar de fato. E o produto daquilo que deixa chegar nas tuas mãos, naquilo que não vai te completar. Então, por favor, porque o profeta aqui me faz pensar, eu estou dizendo, ele me faz pensar que Deus, em sua preocupação, não é? Permita-me construir desse jeito, por favor. Ele está dizendo para nós o seguinte, ei, por favor, vamos ser inteligentes. Vamos desenvolver domínio próprio. Vamos desenvolver, ó irmãos, presta atenção, inteligência emocional. Vamos criar, irmãos, estrutura firme e forte
para compreender o seguinte: se não me completa, se não resolve a minha vida, então não vou investir minha força ali não. Porque depois a pessoa fica pensando o seguinte: eita, não está resolvendo nada ser crente. E não está dando certo não. O problema não é dar certo ou deixar de dar certo. O problema é que você diz que crê, mas não quer obedecer aquilo que você disse que crê. Então escuta, irmãos. Por quê? Você está investindo naquilo que não é pão. Eita, eu vou ali, ó. Por quê? Porque quando aquele ora, eita Deus, aí eu canalizo toda a minha fé no indivíduo, não é? Por conta de uma religiosidade que eu digo que tenho com Deus, mas eu tenho um intermediário, e esse intermediário nunca foi e nunca será o Espírito Santo. Aí eu coloco aqui, ó, eita, esse profeta é arretado, esse bicho que fala, Deus responde. Esse bicho rapaz, tu é Deus, é? Não, né? Mas está quase, viu? Porque, rapaz, tu é abençoado. Diga uma palavra para mim. Irmãos, eu não sei se nós seremos uma igreja de milhares, que terá milhares de milhares. 1 milhar, eu acredito que nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero falar é que se depender, olha só, se você colocar a sua fé, não é, para que o pastor chegue aqui no púlpito e dê profetada que vai ser assim, assado, fito torrado, você vai casar com A, com B, com C. Não, irmão, desculpa. O que é de Deus é de Deus. O que foi falado no domingo aqui se cumpriu. Então, o que é de Deus eu não questiono. Amém ou não amém, gente? Amém. Ponto final. O Estevão Hernandes, ele disse algo que é importante. Irmãos, ele diz o seguinte: o que a Bíblia diz, nisso você pensa. O que ela não falou, fica quieto. É simples assim. Ela falou, então pensa. Coloca teu pensamento. Esmiuça, coma. Mas você não falou, se ela silencia em alguns assuntos, então se ela silencia não é o que eu vou falar. Amém ou não amém? Amém. O único dia que Deus se intrometeu não. Mas vamos pensar, o único dia que Deus, olha só, fez um casamento, foi lá no Éden. Só. Então, se você for esperar o pastor falar assim, eita, eu estou vendo aqui, ó. Eita, estou vendo. E ó... E lá, tananã, vai cantar aqui o mistério. Vai se casar. Você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Porque eu não tenho isso para você. O que eu tenho, o que eu recebi, é isso que eu estou te dando. É Jesus. Fora isso, eu não tenho mais nada. Então, está dizendo, por que nós estamos gastando dinheiro naquilo que não é pão? Gente, irmãos, por favor, pensa comigo aqui. Se nós não estamos nos relacionando mal com o tempo. Não é? E aí quando você vai fazer uma análise dos resultados, daqui a pouco é dezembro, não é? Tá, então deixa eu puxar dezembro para cá. Que mês nós estamos? Então já é dezembro. O que você produziu? O que nós produzimos? Aí chega dezembro e a gente pensa assim, janeiro. Determinei. De janeiro, acabou. Agora eu mudei minha vida. Não, muda agora, gente. Espera janeiro, não. Fala para o teu assim, muda agora. Então isso é sério. Por quê? Aí ele fala assim na parte B: ouve-me atentamente e comei o que é bom. Irmãos, isso é muito sério. Ouvir, olha só. A gente quer comer o que é bom. A gente quer que a nossa alma se deleite com a gordura. Mas só que o critério aqui de ouvir com atenção a gente não tem. E ouvir com atenção, irmãos, é se colocar na posição do outro, é compreender o que o outro está querendo dizer, é de fato você estar ali de corpo, alma e espírito compenetrado, corpo presente, mente presente, coração presente. Não é só coração e mente ausente, não, irmãos. Tem gente que só é corpo presente. Aí você pergunta assim, e aí, entendeu ele do quê? Não do que nós estávamos falando. É que eu não entendi aquela parte. Que parte? Aquela que você falou do... Mas qual? Você estava falando do menino lá do... Qual que era mesmo que você falou agora aí? Fala de novo aí. Fala assim para o teu irmão assim, pelo amor de Deus. Não. Põe raiva. Diga, pelo amor de Deus.
corpo presente aqui não. Então ele diz, ouve-me atentamente, e aí sim, você vai o quê? Comer o que é? Olha lá, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Rapaz, quando fala de gordura, abrindo um parênteses aqui, olha, vai ter um sacrifício o próximo sábado, não é isso, irmão Ronaldo? Aleluia. Os homens estão chique, ó, Chico. Os homens estão chique, viu? Ó, sábado que vem, os Timóteos vai estar reunido na tenda do Senhor, vai ter lá um sacrifício, manto. Volta comigo aqui. Versículo 3, corre lá para mim para o final. Inclinai o que, gente? E vinde a quem? Ouve, e a vossa alma o quê? Gente, olha que coisa séria. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de quem? De Davi. Está relacionado ao Cristo. Mas o critério aqui é dar ouvidos. Eu tenho para mim, embora se você for buscar o conceito, dá quase a mesma coisa, eu tenho para mim que ouvir e escutar são distintos. Porque quando você vai ver Provérbios, o termo que se usa é ouve, filho. Ouve a voz do seu pai. Escutar para mim é só ter a percepção do som. Você está me ouvindo aqui, você está escutando aqui, ó. Não é? Se eu bater, você escuta, você vai, né? Então, ouvir é diferente, é reter, é guardar, é entender. Filho, entenda o que eu estou te dizendo. E se você de verdade entender, eu estou te fazendo uma promessa, eu estou fazendo uma aliança perpétua com você. Versículo 4, deixa eu correr. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Segue. Eis que chamarás a uma nação, e vai dizendo, deixa eu correr agora para o versículo de número, por favor, 6. Vai lá para o 6. 6. No 3, todo mundo, 1, 2, 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. Você consegue perceber nesse texto o tempo? E ele está dizendo que o tempo é propício para que em meio à sua busca você o quê? Encontre, sim ou não? Ele está dizendo, olha, pode encontrar porque pode ser achado, sim ou não? Ele está dizendo, busca, e não apenas busca, ele está falando assim, invoque, grite, se esguele se for necessário, mas pode entender o seguinte, ele está onde? Isso mesmo, ele está onde, gente? O tempo aqui, irmãos, está presente no texto. E ele está dizendo que o tempo é favorável. Sim ou não? Vamos lá, segue. 7. Deixe o ímpio o seu caminho. Aí fica sério. E o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Irmãos, esse texto é muito sério. Não sei se você está entendendo essa palavra. Mas esse texto é sério. Porque eu só consigo estar inserido no propósito e viver os propósitos de Deus mediante as decisões que eu tomo para a minha vida. E o critério de Deus aqui é, se você e se nós temos tido aqui um comportamento ímpio, Ele está dizendo, é hora de abandonar essa situação. É hora de abrir mão. Escuta aqui, esposa, filho, filha, não interessa não, é todo mundo. Pai, mãe, vó, avô, não interessa, é nós que estamos aqui. Ó, escuta, a gente aponta o dedo dizendo assim, eita, ele é ímpio, olha ímpio, viu? A grande questão é que a gente se esquece que esse que profetizou aqui, olha só, ele foi influenciado pelo meio que ele estava vivendo. E quando ele foi influenciado pelo meio que ele estava vivendo, houve um período em que, quando Deus decidiu chamá-lo, olha só, naquele tempo, irmãos, o povo estava em luto. O povo estava em luto porque seu rei acabara de morrer. Naquele tempo,
O povo estava chorando, a tristeza estava presente. Aí vem no capítulo de número 6, do mesmo livro aqui do profeta Isaías, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E ele diz que a sua presença, quem Deus é, encheu toda a terra, e isso foi suficiente para ele compreender o seguinte: eu não posso continuar falando dos outros, mas diante da presença dele, eu tenho que falar de mim mesmo. Porque ele diz o seguinte: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de quê? De impuros lábios. Ou seja, escuta bem, profeta não fala de si, profeta fala de Deus, das coisas de Deus, daquilo que é no coração de Deus. E ele agora está influenciado pelo meio, de tal forma que os seus lábios agora estão impuros. Os seus lábios agora, irmãos, infelizmente, lábios ali, na verdade, é uma referência ao coração. Porque a boca fala do que o coração estiver. Então, o coração dele se contaminou. Ó, igreja, escuta aqui. Você que estuda, você que trabalha. Desculpa. Recebe se você quiser, não tem problema não. Crente foi chamado para ser radical. Eu não estou dizendo que você foi chamado para ser ignorante, não. Mas eu estou dizendo que você foi chamado para ser inteligente, e em meio à sua inteligência se mostrar firme na decisão que você tomou. Isso me faz compreender o seguinte: eu não posso ter medo de dizer não quando for necessário dizer não. Com mais força, necessário dizer não. Mas o que vão pensar, pastor Cleito? Então carimba teu passaporte para o inferno dizendo sim. Ah, pastor, mas eu tenho que. Você não tem que nada, você tem que ir para o céu. Amém ou não amém? Mas o problema, irmão, sabe o que é? A gente está querendo fazer como Isaías. Ah, mas o meio, eu preciso me relacionar melhor. Apesar do que? E quem era Isaías? Isaías, segundo a tradição judaica, era de sangue azul. O bicho era nobre. A família dele era da família real. Olha quem eu sou, a posição que eu tenho. Eu vou quebrar vínculos. Eu vou agora. Não dá. Eu tenho que estar no meio. No meio de quem? De quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno? A grande questão é que, mediante aquilo que você crê, você é um influenciador ou está sendo influenciado? Aí que está a grande questão, irmão. Então, se eu agora estou me comportando de uma maneira que eu estou sendo influenciado, seja pelo que for, e isso está me distanciando de Deus, então eu te digo: ei, ímpio, deixe o seu caminho hoje. Está aberta a porta? A porta está aberta? Eu tenho medo de pular, porque o pé... E aí, ele diz: e o maligno nos seus pensamentos. Diga assim comigo: Senhor, derrame sobre mim o teu sangue e me purifique. Limpa a minha mente, limpa o meu coração, me ajude a ser autêntico, a ser puro, para me relacionar contigo. Amém ou amém, gente? Por quê? Ele está dizendo: o maligno deixe os seus pensamentos e se converta. O que é conversão, gente? Simples, quem dirige sabe, não é? Embora o termo que se usa popularmente é virar, mas o termo correto é converter, não é isso? Não é? Eu vou virar o carro, não, vou fazer uma conversão, não é isso que a gente fala? O correto? Converter aqui é mudar o caminho, é mudar a rota, o destino, a direção. Está caminhando na direção do inferno? Muda hoje. Está caminhando na direção oposta de Deus? Muda hoje. Por quê? Porque senão eu comprometo o propósito. Quem está entendendo, diga amém. Então aqui no versículo de número... Vai no 8 agora.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quem que disse? Senhor. Quem que disse? Senhor. Então, desculpa, meu irmão, nem tudo você vai entender. Aceita que dói menos. Já dizia o profeta. É isso mesmo? Se tiver difícil, toma água lá atrás que desce melhor. Já dizia o poeta. Não. Gente, escuta bem. Paulo escreveu aos Romanos dizendo o seguinte, que há uma maneira de nós conhecermos a Deus. Como? Por aquilo que Ele criou. E quando eu não reconheço a Deus pelo que Ele criou, escuta bem, eu estou negando a sua existência. Presta atenção. Só que tem um porém, escuta, nem tudo foi revelado. Nem tudo foi dito. Os pensamentos de Deus nunca vão se equiparar aos nossos pensamentos. Então, irmão, parece brincadeira essa frase, mas aceitar para não doer muito, se faz necessário. Por quê? Porque tem muito crente que se diz o homem de Deus e a mulher de Deus, que não compreende o não de Deus, só consegue entender o sim de Deus. Aí eu vou te falar uma coisa, Paulo estava indo para um lugar, lá para pregar, o Espírito Santo o impediu. Sabe o que ele fez? Já que não é para ir para lá, então eu vou para cá. Está assim, está certo assim. Acabou. A obra não para. Lá não é para ir? Tudo bem, obrigado Espírito Santo, então eu vou para cá. Escuta, irmão, para de contender com Deus, você perde. Você não dá não. Não dá para, como é que é? Jogo de queda de braço? Não dá não, irmão, não dá não. Se rende, baixa a cabeça e fala, tá bom, Senhor, o Senhor manda, vai dar tudo certo no final, sim ou não, gente? Então os pensamentos de Deus não são os nossos, gente. É por isso que Tiago escreveu o seguinte, não diga, vamos amanhã, vamos comprar, vender e vamos enriquecer, mas diga o seguinte, se for da vontade do Senhor. Entende, gente? Eu primeiro preciso buscar as verdades de Deus, para que em meio às revelações que Ele trazer ao meu coração e ao meu espírito, eu tenha entendimento que é necessário ser feito. Fora disso, irmão, não adianta. E tem gente que Deus está quieto, Ele está empurrando, vai lá abaixo. Eita, mas Deus não fala, porque Ele não quer falar. Oxi! O último livro do Antigo Testamento, quando você vai no último capítulo daquele livro, irmãos, tem uma parte em branco. E essa parte em branco significa o quê? Que Deus ficou em silêncio. Se Deus por um período ficou em silêncio, meu irmão, quer dizer então que Ele não pode ficar hoje também não? E no silêncio de Deus, ore calabaxere bandalabás, Ele é didático, Ele quer nos ensinar o seguinte, enquanto você não for Senhor da sua alma, e ter domínio dela, não me empurre, e não me inquiete, porque eu não sou Deus, para ficar à mercê da sua vontade. Meu filho é ligeiro, gente. Deixa eu falar aqui para você bem baixinho para ele não me ouvir. Daqui a pouco ele abre a porta ali. Lembra que eu preguei aqui da mulher, citei, que a mulher importunou um juiz iníquo, e ela foi lá e falou, olha, julga a minha causa, julga a minha causa, né? Pega uma água para mim, por favor, julga a minha causa. Aí o juiz ficou tão bravo, que ele disse assim, não respeito os homens, não temo a Deus, isso na parábola, não temo a Deus, e muito menos respeito os homens, mas para essa mulher parar de me encher as paciências, eu vou julgar a sua causa. O que é, miséria? Esse menino ouviu, gente. Você acha que as crianças não prestam atenção? Tá bom. Aí está aqui uma situação e está lá, pai, me dá não sei o quê. Eu falei, menino, não dá. Pai, me dá não sei o quê. Menino, não dá ainda não. Mas, meu irmão, ele ficou. Aí ele sacou dessa. O senhor não disse que tem que insistir até receber? Rapaz, esse nível teológico não dá para você não.
Gente, sacou da palavra e jogou na minha cara. Você disse que tem que insistir, quando insiste, recebe. Então, exatamente. Não é. E ele, irmão, esse menino você não conhece. E ele me... Obrigado, Santa, Deus abençoe. E ele me... Não, que quando quer... Obrigado. Quando quer, e não tem que ser. Então, presta atenção, os pensamentos de Deus não são os nossos. Eu não estou dizendo aqui que não é válido, não é? Interceder, buscar, não disse isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, irmão, enquanto Deus não fala, ore. Mas não fique desqualificando Deus, não. Porque quando eu vou na igreja ABC, lá Deus fala. E Deus mudou, é? Oxi. Então os pensamentos do Senhor são... porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E nem os caminhos de Deus os nossos. Quem disse isso? Quem disse, gente? Senhor. Então, pergunta para o teu irmão assim, está claro para você? Olha o próximo versículo, gente. Eita, meu Deus. Olha lá. Agora preste atenção aqui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha lá. Aqui. Eu falei de propósito, né? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus. Qual é o propósito, gente? E para lá não tornam, mas olha o propósito. Mas elas fazem o que com a terra? Elas fazem o que com a terra? E depois que elas regam, elas fazem o quê? E depois? E também dar o quê? Ao semeador e o que mais? Escuta, presta atenção, segura aí. Lembra que eu falei no começo que tudo que Deus fez, ele tinha um propósito? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então aprenda uma coisa, presta atenção. A chuva cai. Resolveu o problema? Não. A terra vai ter que absorver ainda. Certo? Isso é de uma hora para outra, gente? Sim ou não? A terra vai ter que absorver. E depois que a terra absorver, gente, olha lá, ela vai produzir, sim ou não? Sim. Então presta atenção aqui, há toda uma etapa aqui. A terra recebe a chuva, ela começa a produzir, depois que ela produz, ela vai fazer brotar, e naquilo que ela brotou, ela vai dar semente. E não apenas semente, como pão a quem come. Escuta, irmãos, sabe o que me faz entender essa palavra? Só consegue viver os resultados positivos do propósito quem não burla etapas. Eu vou tomar para descer melhor. Porque antes, o final ali, é pão ao que come, sim ou não? Sim. É pão ao que come, sim ou não? Sim. Mas até chegar nesse menino aí, primeiramente tem que acontecer o quê? Primeiramente tem que acontecer o quê? O que tem que acontecer, meu irmão? Chuva. A chuva tem que vir. A terra, ela não pode negar a chuva. A terra não pode, irmãos, negligenciar a chuva. A terra tem que absorver a chuva. Aleluia. A terra tem que se relacionar com aquilo que recebeu. Conforme eu vou me relacionando com aquilo que eu recebi, meu irmão, eu vou começar a produzir. E depois que eu começar a produzir, vai começar a ter um sinal. Porque antes do fruto vem a flor, sim ou não? Sim. Escuta bem isso. Conforme eu vou me relacionando, começa a ter um sinal. A flor começa a brotar, e depois que a flor brotou, está dizendo o seguinte: se prepara que o fruto está chegando. Mas não é só o fruto para matar a fome de quem vai comer, porque dentro dele também tem algo muito mais importante. O fruto, na verdade, meu irmão, presta atenção, ele é aquilo que protege o que é de mais importante, e é a semente. A semente contém em si todo o DNA daquilo que ela de fato é. E escuta bem, olha só, a palavra de Deus, oh glória, aleluia. Hoje eu vim pregar para 7.824 só na galeria.
Se é para aplaudir, aplaude melhor. Vamos lá, me ajuda aí. Eu preciso receber a chuva. Diga comigo, eu preciso receber a chuva. A grande questão e pergunta que eu quero fazer nesse momento é que tipo de terra você é. Porque se você estiver hipermeável, ao invés de você reter as águas, você vai apenas sentir elas correndo sobre você. Sabe qual foi um dos maiores pecados de Israel? Construiu cisternas rotas. O que é cisternas rotas, pastor? Cisternas, poços que não retinham águas. E sabe o que é água aqui, meu irmão? Água é a palavra. Água é Cristo. Ei, ele diz o seguinte: se você tem sede, então vem para a fonte, vem para as águas, vem para Cristo. Aqui tem água para você, meu irmão. Só que eu não consigo produzir se eu não me relacionar com a chuva. E depois que eu começo a me relacionar com a chuva, irmãos, aí a coisa começa primeiramente a acontecer aqui dentro. A mudança começa a acontecer aqui dentro. E quando a mudança começa a acontecer aqui dentro, meu irmão, ninguém está vendo, mas eu estou produzindo. O quê? Raiz. Aqui tem raiz. Aqui é crente raiz, não é crente Nutella, não. Aqui é crente raiz. Está começando a produzir. Depois, meu irmão, a brotar. A brotar, daqui a pouco alguém começa a falar assim: rapaz, esse menino está florido. Olha que coisa bonita. É coisa de Deus. Hã? Só que o fruto, irmãos, ele tem que ter a característica da semente, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Porque Paulo escreveu o seguinte, é simples. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está produzindo os frutos da carne, aquelas coisinhas que aqui não acontece não, mas lá para Marte deve ter bastante. Segundo o IBGE, né? O IBGE? Prostituição, lascívia, ira. Que ira aqui? Ira aqui dentro, irmão. Não, e não é só nada. E coisas semelhantes a essa, cujas quais eu já falei para vocês. Não é só aqueles lá. Tem muita coisa, irmão. Né? É coisa da carne. Ou você está desse lado, ou você está do lado do Espírito, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito aí ele começa, amor. A base do crente não é outra coisa senão amor. Jesus deixou os céus, não foi por outra coisa senão amor. Toda a história, meu irmão, conta exatamente disso, de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu o seguinte: vai lá Jesus e pode morrer, mas morre pela Ana, morre pela Maria, morre pela Josefa, morre pela Cláudia, morre por todo mundo e traz eles para mim de novo. E diz a Bíblia o seguinte, que Jesus, por causa da cruz, nos comprou para Deus. Eu só vou conseguir comer depois que eu me relaciono com a chuva. E quando eu me relaciono, eu vou produzir, vou brotar, vou dar semente. Sabe o que é dar semente aqui, meu irmão? Sabe para quem é crente? Dar semente aqui é quem faz discípulo. Eu recebi, você está vendo, experimentou, agora toma aqui, multiplica. Vai reproduzir, vai dar fruto, experimentou, dá para o outro. E assim vai, aí assim vai. Crente, meu irmão, não foi chamado, olha só, para ser uma árvore seca. Diga para o teu irmão assim: você não é árvore seca. Fala assim: porque a bênção de Deus está sobre você. Eu concluo no último versículo para que você entenda o propósito. Não dá. Não faz assim. Como dizia o louvor, não faz... É o Alvorcito. Último versículo, olha só. Se a chuva cai, a terra absorve, começa a produzir, brota a flor, vem o fruto, olha só, dá semente e comida para quem precisa, do mesmo jeito, da forma como é exata o processo natural daquilo que Deus fez para os homens, Ele está dizendo: assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará vazia. Oh glória!
Ninguém pega uma semente e diz: se der, deu. Quem sabe aí eu estou? Ninguém. Antes, porém, fala assim: eu vou te pôr no melhor lugar. Faz a cova, põe lá e ainda olha para ele assim: daqui a pouco a gente conversa. Sim ou não, gente? Deus, meu irmão, não investe no vazio. Olha para quem está atrás e diga assim: Deus não investe no vazio. Fala assim: é tão verdade que Ele investiu em você. Terra boa. Diga assim: ô terra boa. Essa terra é boa. Essa terra aí produz. Amém ou não amém, gente? Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Antes, olha o propósito: fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Sabe o que eu vim profetizar nesta noite, meu irmão? Se prepare, porque todas as promessas de Deus vão se cumprir na tua história. Não voltará vazia aquilo que Ele prometeu. Fica tranquilo, descanse no Senhor, porque Ele ainda é Deus para cumprir todas as suas promessas. Quem recebe, meu irmão? Quem recebe? Não, quem recebe? Quem recebe, irmão? Quem recebe? O Deus que você serve não perde tempo. Ele sempre está trabalhando no seu propósito. Escute isso, meu irmão, e eu termino. Fechei a Bíblia, acabou. Não, acabou. Pelo amor de Jesus. Eu tenho que, já são 100 para as 4. Se eu falar... Não saia do propósito de Deus, não. Só há um perigo. Pergunta para mim, qual? Aumenta a interrogação. Pergunta, qual? Põe mais dúvida. Pergunta, qual? Fala assim: pastor, qual é o perigo? O perigo é o que eu faço com aquilo que eu recebo. Pastor, parecia que ia terminar, que estava tão legal, a gente já deu os mantos aqui. Você vai... Não. Só quero que você pense. Te dou 2 exemplos e acabei. Primeiro exemplo, negativo. Eu disse que é o quê? Negativo. O processo desse exemplo negativo até parecia positivo. Qual? O camarada estava doente. Ele estava o quê? E no processo da doença, ele percebeu a necessidade de buscar. Por quê? Porque veio o profeta e disse: acabou, filho, para você. Ponto final. Nos vemos lá no céu, beleza? Acabou. Tu vai morrer. Quando o profeta disse isso, você sabe bem que ele virou para a parede e começou a clamar. E foi uma oração tão bonita, que não dá acho que 15 segundos. Senhor, lembra-te de mim, quando eu andei em retidão diante de ti, fiz o que era reto aos teus olhos. Foi a oração que ele fez. Mas diz a Bíblia assim que Deus se compadeceu dele e disse: tá bom, volta lá, profeta, e diga para ele o seguinte: ouvi a sua oração, e eis que vou dar a ele 15 anos de vida a mais. A data para a morte dele está marcada, mas hoje eu estou revogando, estou dando para ele a bênção. Sabe o que ele fez com a bênção? Pergunta assim: o que, pastor? Os anos se passaram, diz a Bíblia assim, que ele recebe, sabe quem? O povo da Babilônia lá na casa dele. Era um relacionamento político. Ele recebe lá na casa dele o povo lá da Babilônia. E aí sabe o que ele faz? Ele escancara as portas da sua casa e diz o seguinte: vem cá, babilônico. Você já parou para pensar o quanto eu sou poderoso? Olha o meu poder bélico. Agora vem comigo aqui no meu cofre. Vê como eu sou rico. Olha como é o meu exército. O profeta ficou sabendo disso, correu e disse o seguinte: ei, Ezequias, o que é que você fez? Quem que estava aqui com você? Os meninos da Babilônia. Ah, é? E o que você fez? Mostrei tudo para eles. Você tem certeza que você fez isso? Eu mostrei tudo e não retive nada. Tudo que tem no meu reino eles sabem. Por causa disso, a espada deles vai cortar para o teu lado. Sabe o que ele falou? Boa essa palavra. Eu quero ver o chicote estralar. Não vou estar aqui mesmo, ele me deu 15 anos. O problema é o que você faz com aquilo que você recebe. O povo foi escravo na Babilônia, e um dos motivos está aí. Um dos motivos. O que eu faço com o que eu recebo? Fala assim comigo assim: o problema é o que eu faço com o que recebo. Agora outra coisa aqui, lembra de Gadara?
Tinha um menino lá que dava problema para todo mundo, lembra de Gadara? Muito bem. Jesus foi lá, pagou um preço para chegar lá em Gadara. Quando chegou, o menino viu, o menino na verdade não, o demônio estava nele e viu, falou, é nada, não acredito. Eu acho que até o demônio falou assim, ai meu Deus do céu. Oh meu Deus. Foi lá, se ajoelhou e disse o seguinte, o que eu tenho contigo, Nazareno? Você vem me atormentar, não é tempo ainda da nossa luta? Como é que você fala um negócio desse? Deixa eu quietinho aqui. Aí, irmãos, a Bíblia fala o seguinte, Jesus pergunta aí, me fala teu nome aí. Ele falou, não tem como não. Por quê? Porque somos muitos, é uma legião que tem aqui. Segundo a cultura romana, uma legião era de no mínimo 5.000 homens, segundo a contagem de um exército. Uma legião. Era muito demônio em um corpo só. Jesus falou para você, vai sair agora. É simples assim, sem conversa. Ele falou assim, mas não dá não, deixa eu ver. Vai sair. E aí, daqui a pouco o demônio dá uma virada de rosto e fala assim, então pelo menos deixa eu saciar minha sede de morte. Deixa eu ir lá naquela manada de porco, você pode ir. Mas esse menino aqui nunca mais você vai entrar nele. Diz a Bíblia que os demônios entraram lá nos porcos, os porcos se precipitaram, né? Morreram. Mas o menino agora está lúcido, se vestiu, está conversando, está bonito, o semblante mudou. A pergunta que eu fiz é, o que eu faço com aquilo que eu recebo? O menino ouviu tudo aquilo, se lembrou de quem ele era, e ele disse, Jesus, deixa eu ir com você. Jesus, deixa eu caminhar com você um pouquinho, eu quero andar contigo. Jesus é inteligente. Por quê? Porque ele está numa terra gentia. E aí daqui a pouco, irmãos, olha só, Jesus olhou para ele e falou o seguinte, não, você vai ficar aqui e vai pregar para todos os seus familiares. Família aqui, irmãos, ela está relacionada, sabe a quê? A contemporâneos também, não é só sanguíneo. E Jesus está dizendo o seguinte, ei, eu estou te promovendo a evangelista deste lugar. Sabe o que eu quero dizer para você? Aquele menino foi o instrumento que Jesus usou, sabe para quê? Para que a graça dele se alastrasse em Gadara. A pergunta é, o que eu faço com o que eu recebo? Ei, meu irmão, escuta, isso é muito sério. Eu recebo a chuva, produzo, começa a brotar, vem o fruto, mato a fome de quem precisa e ainda tem semente para poder produzir mais. O que eu faço com o que eu recebo? Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Eu quero que você saia daqui pensando o que você vai fazer com o que você está recebendo hoje. Sabe por quê? Porque da parte de Deus, a palavra dele não volta vazia. Da parte de Deus, a palavra dele não volta vazia. Diga assim comigo, da tua parte, Deus. Mais forte, da parte de Deus. A palavra não volta vazia. Simples assim. Podemos orar? Só que eu quero mexer com você. Eu quero orar com você, irmãos. Eu estava com tanta saudade disso e hoje eu vim para ministrar o teu coração. Eu quero orar com você. Se você entende que nós precisamos nos relacionar melhor com a chuva, se você entende que nós precisamos nos relacionar melhor com aquilo que recebemos de Deus, para de fato cumprirmos o seu propósito, e se alguma coisa hoje está tirando você disso, e eu não vim te apontar, mas se você leu bem Isaías, ele diz que ele está pronto a perdoar. Se você está longe do propósito, ou se de repente alguma coisa está te colocando para longe disso, hoje é o dia do Senhor, porque ele está dizendo o seguinte, eu vou perdoar a tua vida hoje. Pastor, mas é para me expor? Nunca. Quem me conhece sabe como eu sou. Mas hoje eu vim aqui para ser profeta para a tua vida, para dizer o seguinte, ei, se prepare, porque aquilo que ele preparou, aquilo que ele estabeleceu como propósito no coração dele, a palavra dele está vindo hoje como chuva para a tua vida. Esse altar é teu, porque eu quero orar com você. Eu quero chamar aqui meu presbítero. Vem cá, meu presbítero. Pastora, por favor, vem aqui. Esse altar é teu. Pastor, eu não estou conseguindo permanecer no propósito. Eu não estou conseguindo firmar naquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu não estou conseguindo. Mas hoje, mediante essa palavra, eu estou entendendo que o propósito de Deus não se perde. Então eu quero produzir. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você quiser, nós iremos orar por você. Mas eu quero que eu orar por você aqui, permita-me dizer assim, neste altar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você entende e recebe essa palavra, saia do teu lugar que eu quero orar por você em nome de Jesus.
Ore calabachore mandalabás. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Glória a Deus. Isso. Oh, glórias. Aleluias. Oh, glórias. Eu estou firmado nesta palavra. Ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que está proposto no coração de Deus. Eu quero orar por vocês. Eu quero estender essa oração para vocês. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem, gente. Essa palavra não é minha. Essa palavra é do Senhor. Não se constranja, não. Não fica constrangido, não, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, orar pela tua vida. E abençoar a tua história em nome de Jesus. Se está tudo certo para você, fique em paz. Mas eu vim aqui como boca de Deus dizer o seguinte: ei, Deus fará com que a chuva dele encontre a tua história. E vai ter uma mudança. Você vai produzir no nome de Jesus. É isso que vai acontecer, e o propósito dele será alcançado, será manifesto, em nome de Jesus. Presbítero, por favor, vamos orar por essas pessoas. Aleluia. Pode pôr as mãos sobre elas, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui os teus filhos, irmãos e irmãs, Pai, cujo propósito o Senhor no seu coração entende, Deus, que nós precisamos estar, Deus, na tua direção, Pai, porque o seu propósito não se perde, o seu propósito continua, o seu propósito está estabelecido. Por isso, no nome de Jesus, Pai, ajuda esse meu irmão e esta minha irmã nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Eu quero pedir no nome de Jesus, Pai, Senhor Deus, oh Pai, nos ajuda os meus irmãos, derrama sobre eles o teu perdão e a tua graça. E eu sei, Senhor, ó Deus, que eles irão produzir frutos que saltam para a vida eterna. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoado, minha irmã, seja abençoado no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua história, que o Senhor fortaleça as suas mãos, que o Senhor renove o teu coração, que o Senhor encha você com o Espírito dele, que o Senhor encha a tua história e dê ousadia para caminhar firme, de cabeça erguida, crendo de que aquilo que ele estabeleceu não vai se perder, aquilo que ele estabeleceu não vai se perder. Ele promete, ele cumpre. Estenda as suas mãos para cá, igreja, estenda as suas mãos para cá e ora por esses irmãos. Em nome de Jesus, receba o renovo, receba o fortalecimento, receba a graça do Senhor, receba o Espírito Santo. Você foi chamado para produzir, você foi chamado para crescer, você foi chamado para romper. Seja abençoado no teu ministério, na tua casa, na tua história, na tua família, nos teus projetos. Seja abençoado no nome de Jesus. A palavra não voltará vazia sem antes cumprir todo o desígnio, todo o propósito que ele estabeleceu para a tua história. E ele estabeleceu que você é abençoado e abençoada. Então, no nome de Jesus, hoje recebe esta graça. Recebe esta graça, recebe esta graça, recebe esta graça, recebe esta graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, Senhor, abençoa o teu filho, Pai, ser com ele, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que a tua promessa se cumpra na vida do teu filho, para que ele testifique de que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias.
Se você concorda comigo e recebe esta oração, aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar os meus amados, a cada um de vocês, em nome de Jesus. Quantos recebem esta palavra? Amém? Que bom te ver.